Olá, muito boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós temos aqui uma noite especial, vamos falar um pouco sobre família, né? Família que é um projeto de Deus, vamos falar sobre filhos, sobre qualidade de vidas. Então eu convido você a estar conosco, para que você convide também seus parentes, seus amigos, pega o link e compartilha lá para que estejam conosco, para saber um pouco sobre esse tema tão relevante nos dias de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre convivência familiar, sobre como lidar com o seu lar, dentro do seu lar, as relações, os conflitos, os confrontos, uma série de coisas que nós vamos trazer aqui para você esta noite. Nós somos da Comunidade Caminho Ideal, uma igreja-escola. Nossa proposta é sempre trazer algo dentro da palavra de Deus, de ensinamento para você, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Eu agradeço a todos que estão aqui no Instagram, estão aqui conosco também no YouTube, e hoje vai ser um dia de muita valia, que nós vamos falar sobre família. E falar sobre família hoje em dia é desafiador. Convido você, onde quer que você esteja, se você tiver com uma Bíblia na mão, se não, acompanhe a minha leitura. Antes de iniciar a palestra, eu vou fazer uma leitura de alguns versículos bíblicos que falam sobre família. E a partir daí a gente começa a bater um papo junto aqui, ok? A Liliane está me auxiliando aqui no chat, no YouTube, então se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode nos acionar, estaremos aqui à sua disposição. Então nós vamos ler aqui Salmo 128. O que diz no Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás e feliz será, e tudo irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, e teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Bom, importante contextualizar que, neste mundo contemporâneo, nós temos alguns lares desestruturados pela falta de um ou de outro, né? Falta do pai ou falta da mãe, em decorrência de tanta velocidade, de tanta informação e tanta desinteligência entre muita gente. Mas a igreja, ela defende, né, o casamento entre homem e mulher, isso tem que ficar muito claro, né? E a família, pai, mãe e filhos. Então nós vamos falar um pouco sobre este cenário, né? A família, para nós, né, dentro da nossa fé, é a base da sociedade, né? Eu costumo dizer que a sua casa, ela tem que ser um pedaço do céu, um lugar de conforto, de paz e de tranquilidade. Quando você sai do seu trabalho e volta, ou de alguma coisa que você vai fazer por fora, quando volta, você quer encontrar no seu lar paz. A partir desse momento, a gente começa a aprender que a palavra lar, né, num acrônimo que a gente fala, é lugar de amor e respeito. Então, eu repito, o teu lar tem que ser um lugar de amor e de respeito. Consequentemente, um lugar de paz. Mas, hoje em dia, nós temos muitas variações dentro do lar e muitos conflitos que geram muitos confrontos. E eu costumo dizer sempre que vários incidentes causam um acidente. Muitos divórcios que ocorreram foram vários incidentes que não foram reparados e causou um acidente, né? Muitas pessoas que vivem hoje em confronto, ou com mágoa, ou não perdoando o próximo da própria família, são vários incidentes que ocasionaram um acidente e a pessoa acabou tendo problemas. Mas vamos falar um pouco sobre família. Eu tenho algumas anotações, então sempre que eu olhar os papéis aqui é porque nós preparamos algo muito bom para vocês, ok? Um lar pode passar por crises? Pode. Na verdade, toda família passa por crise. Nenhuma família vive em paz o tempo todo. Uma crise aqui, outra ali, sempre irá existir, né? Mas é possível amenizar as crises ou usá-las para uma oportunidade. Quando existe uma crise familiar, nós temos dois caminhos a seguir. O caminho do perigo, que é o caminho onde essa crise pode destruir um lar, ou o caminho da oportunidade, que é onde você aproveita essa crise para crescer em família. Infelizmente, nos dias de hoje, as famílias, quando entram em crise, elas acabam sendo desestruturadas.
principalmente crise financeira e crise de relacionamento entre marido e mulher. Então, isso tem que estar muito claro, né, que acaba também respingando nos filhos. Então, hoje, manter uma família é um desafio muito grande, né? Dá trabalho porque envolve várias personalidades, vários comportamentos, apesar de todos estarem dentro da mesma casa, né? Então, o marido vem de uma cultura, a esposa de outra, né? E formam ali com seus filhos outra cultura. Então, quando a crise bate à porta da família, né, do lar, que deveria ser um lugar de amor e respeito, é necessário ponderar se essa crise ela é uma oportunidade de crescimento ou um perigo. E só vai identificar se é oportunidade ou um perigo a família que fala a mesma linguagem. Por quê? Porque todos estão sujeitos a alguma circunstância da vida que pode atrapalhar o caminhar da família. Então, dentro de tudo isso, peço que você faça uma autoanálise de como está o seu lar hoje, né? Se todos dentro da sua casa falam a mesma língua ou se há uma divisão aí de pensamentos. Lógico, Everton, todos vão pensar diferente. Tudo bem, mas dentro da família nós temos que ter um pensamento equilibrado, respeitando as opiniões, os espaços, a forma de conduzir de cada um. Dentro disso, nós vamos falar aqui sobre crise, né? E o Salmo 121 diz o seguinte para nós. O salmista ele está falando do fundo da alma dele assim: ó Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu te chamar, ouve-me depressa. Pois os meus dias se desvanecem como fumaça e os meus ossos ardem. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até esqueço de comer o meu pão. E aqui ele já chegou num momento depressivo, né? Um momento em que ele não aguenta mais. E quando nós estamos em família, um apoia o outro a não chegar nesse patamar que chegou o salmista aqui, né? Um começa a identificar no outro uma forma de poder suportar. Muitas vezes a gente usa o seguinte termo: eu não suporto fulano. É lógico que você não suporta. Se suportasse, você apoiava ele. Agora, quando a gente fala tem que suportar, é dar o suporte. Então, marido e mulher, por exemplo, um deve ser o suporte do outro. Um deve suportar o outro, né? Suportar é dar a base, né? É estar ali abaixo. E quem divorciou e vive com o filho, Everton? A mãe dá o suporte ao filho, ou o pai dá o suporte ao filho. Mas um deve suportar o outro, e suportar é dar segurança dentro do lar. A partir daí, você começa já a desenvolver um lar sólido, em que um pode confiar no outro, sabendo que se vacilar, o outro está firme para segurar. Ok? Vamos continuar um pouco aqui. Dentro do perigo e da oportunidade, né, nós temos que dizer o seguinte: experiências boas sempre irão existir. Por exemplo, a formatura de alguém, né, alguém que foi contratado por uma empresa e chega em casa e fala: olha, arrumei um emprego. Aquela pessoa que ganhou algo e compartilha com a família, comprou uma casa, comprou um carro. São momentos bons. É muito bom a gente dividir momentos bons em família. Mas a família, quando ela não está equilibrada, ela começa a dividir os momentos ruins, o que não é legal, e fomentar os momentos ruins, né? Então, eu já recomendo você fazer um exercício dentro do teu lar da seguinte forma: sente junto com os familiares e comece a identificar cada um de vocês o ponto positivo que cada um tem, a característica positiva que cada um tem. Porque nós temos a capacidade, a grande capacidade, de apontar o lado negativo do outro e nunca positivo. Mas quando nós começamos a trabalhar boas características do próximo que está conosco, do seu esposo, da sua esposa, do seu sogro, da sua sogra, dos seus pais, do seu filho, dos seus filhos, para quem tem mais de um, né? E começa a enaltecer as qualidades, o ambiente vira um ambiente de muita tranquilidade para se viver. É lógico que nós teremos momentos ruins, né? Momentos de crise, mas eles devem servir como uma oportunidade de crescimento. O que a palavra de Deus diz com relação a um momento de crise e como eu devo agir? Tiago diz o seguinte: olha, sabendo que a provação da vossa fé produz
perseverança. Então, toda vez que eu tenho um problema familiar, eu vou perseverar. Eu vou usar aquele problema para perseverar e eu vou me complementar e me aperfeiçoar. Olha que bonito. Então, ao invés de usar a crise para destruição, use para construção. Ao invés de usar um incidente para reclamar, lamuriar, use para crescimento. Né? Puxe sempre o diálogo entre os familiares, independente do grau familiar que esteja. Nós estamos falando dentro do seu lar, que eu volto a dizer, o lar deve ser um lugar de amor e de respeito. Né? Continuando, existem algumas razões para nós termos crise dentro do lar. A primeira delas é a ausência da fé em Deus. Se não há uma fé muito sólida, um alicerce sólido, né? E aí é o salmista 127, vai falar no Salmo 127, que vai falar sobre isso, você tem que pedir para Deus participar do seu dia a dia, né? Para que ele esteja com você dentro do seu lar, né? Que todo o fundamento da sua casa esteja baseado na sua fé, no Deus que você serve, e que ele seja o principal ali dentro, né? E que você trate as pessoas como se eles tivessem cada uma delas. Tem até um conto, uma história que é dessa forma. Uma pessoa procurou um pastor para reclamar e falou: olha, na minha casa é uma briga só, né? A minha mulher não quer saber de mim. O meu filho é rebelde. A minha filha também é rebelde. E a minha sogra não quer falar comigo. E todos moramos juntos. E o pastor falou para ele o seguinte: olha, Jesus está na sua casa. É só você procurar ele lá. E as coisas vão se resolver. E aí essa pessoa chega em casa e olha para a mulher dele e fala: não, ela não pode ser Jesus. Ela não me trata bem. Né? Olha para o filho e fala: jamais, né? Que ele, com essa personalidade dele, é Jesus. Olha para a filha e fala: não é possível. Com esse comportamento dela, jamais ela pode ser Jesus. E aí ele olha para a sogra e fala: olha, não dá, não é Jesus. Volta para o pastor e fala: olha, eu analisei, Jesus não está na minha casa. Ele falou: volta lá e procure que ele está. Mas trate as pessoas como se elas fossem ele. E quando ele chegou em casa, ele começou a tratar bem a esposa, fazer o café para os filhos, tratar o filho com carinho, tratar a filha com atenção. E as pessoas também começaram a tratar ele de uma forma amorosa, de uma forma muito boa. Né? E as coisas começaram a mudar dentro daquele lar e melhorar. Ele chegou para o pastor no outro dia e falou: olha, pastor, as coisas melhoraram, mas eu não vi Jesus lá ainda. E ele falou: olha, você colocou os princípios bíblicos em ação dentro da sua casa. E por isso, você começou a ver a mudança. Então, Jesus, ele estava em você. Bastava você praticar o bem e ele estabeleceu o seu reino dentro do seu lar. Esse é um dos pontos que a gente tem que ajustar. Segundo ponto, ausência de piedade. O que é ausência de piedade? Ausência de um momento com Deus, de um momento de falar com Deus, de estar com a sua família conectado com Deus. Então, eu tenho que trazer ele para o meu lar e ter um momento de piedade. Né? Terceira coisa que traz grandes problemas para a nossa casa: transferência e ausência de responsabilidade. Isso é muito grave. O que é para ser feito tem que estar muito bem definido. O papel do homem, o que ele deve fazer, o papel da mulher, e a mulher contemporânea hoje, 70% das mães de família trabalham fora, é um desafio muito grande, mas cada um deve ter o seu papel. As crianças, os adolescentes e os jovens têm que ter os papéis bem definidos para que não transfiram a responsabilidade de algo para o outro. Porque a transferência de responsabilidade é sinal que ninguém está cuidando de algum tema. Por exemplo, a questão da economia financeira do lar deve ser feita por todos, mas um é o responsável. A questão da organização do lar deve ser feita por todos, mas um é o responsável, ou cada um dentro da área que usa do lar. Então, essas coisas têm que estar muito claras na mente das pessoas para que essa transferência de responsabilidade não aconteça. Adão e Eva, quando pecaram, Deus perguntou para Adão: o que aconteceu? Ele falou: foi a mulher que tu me destes. Ele terceirizou a culpa e ele estava naquele momento ali também errado. E aí Deus pergunta para Eva: Eva, o que aconteceu? Foi a serpente que o Senhor criou. Então, essa
transferência de responsabilidade ou ausência de responsabilidade causam grandes problemas. Porque um vai falar para o outro, olha, isso aí era o Everton que tinha que fazer. O Everton vai falar, não, era a Liliane que tinha que fazer. A Liliane vai falar, não, era o Antônio. E aí fica um ciclo insano de agressões e de briga, porque não havia uma responsabilidade bem definida para cada um do seu lar. Até as criancinhas, Everton, têm a sua responsabilidade? Tem. Você tem que determinar, até para as criancinhas, uma responsabilidade dentro de casa, por menor que ela seja. Por quê? Porque as crianças são as casas de amanhã. E eu sempre falo, olha, filhos estragados geram lares estragados lá na frente, porque eles não levam nenhuma referência para frente. E, consequentemente, a sociedade acaba se estragando. Quarto ponto, falta de autoridade dos pais. Pais que não possuem autoridade. Por quê? Porque nem sempre fazem o que prometem, nem sempre dão exemplo aos filhos de linguagem, de procedimento, de pontualidade, de integridade, de honestidade, de fazer as coisas no momento certo, no horário certo, de trabalho em si. Tudo isso traz as pessoas por uma falta de autoridade, né? E o pai e a mãe, eles devem ser olhados para os filhos com honra. E o filho deve falar, olha, eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, porque são exemplos para mim, fazem as coisas certas, nunca discutiram em nossa frente. Se tiver alguma coisa para resolver, sempre resolve com muita tranquilidade, paciência e muita paz. Everton, é praticamente impossível esse cenário que você está falando. É possível, desde que você coloque esses princípios dentro do seu lar. Um pai e uma mãe significam autoridade e amor dentro da casa. O marido significa proteção, provisão e nutrição do lar. A esposa, o amor, o carinho, a caridade, e o filho, a obediência. Então, se você somar essas três características, o seu lar é um pedaço do céu. E ali você vai encontrar muitas coisas boas. Por quê? Porque tem alguém que protege, tem alguém que ama e tem alguém que obedece. Próximo passo, a falta de previdência. As pessoas que não se preocupam com o futuro. As famílias que não se preocupam com o futuro. Né? E a Bíblia é muito clara que o pai tem que se preocupar com o futuro do filho. Olha que interessante. Né? O pai tem que se preocupar com a previdência dos filhos. Né? Se hoje nós formos recolhidos, como diz um grande amigo, fala assim, nós fomos recolhidos, nós devemos deixar um legado para a nossa família e não deixar a família desamparada. Né? Quantas famílias não foram previdentes e estão sofrendo neste momento dessa pandemia, de toda essa crise? Por quê? Porque não houve uma previdência dentro do lar, não houve todo um planejamento para não ser pego aí, né, de calça curta, vamos dizer assim. Então, ser previdente é muito importante. E eu digo um negócio para vocês muito claro. O filho bom não precisa de herança, e o filho ruim não merece herança. Então, para criar filho bom, você tem que ser pai ou mãe boa, né, e previdente, mostrando que a previdência é sinônimo da prudência e que você está deixando as coisas para que no futuro ninguém sofra ou tenha alguma dor. Está bem claro? Está bem claro? Coloca aí um joinha ou uma mãozinha assim no chat para a gente acompanhar aqui, porque eu estou feliz de estar com vocês aqui esta noite. Próximo passo. Uma serva do homem. Não, é sob a mesma missão. Só que um tem um olhar mais amplo, o outro mais racional. Mas ambos estão com a mesma missão. Ambos estão andando para o mesmo caminho, com o mesmo foco e o mesmo objetivo. Se assim não fosse, não deveriam ter se casado os mesmos projetos, se têm a mesma fé, se querem caminhar para o mesmo lugar. Né? Porque o casal tem a mesma missão. E a mesma missão é levar o casamento até o final com muita integridade e muita felicidade. Existirá momentos de tristeza? Em toda família existirá. Mas a alegria e a felicidade devem prevalecer. Porque ambos estão sobre a mesma missão, mas com funções que equivaleu ao homem no mercado de trabalho. Muitos lares, hoje, a mulher é a provedora, né? Mas o homem permanece protetor. O homem permanece aquele que é a figura de proteção e de autoridade dentro do lar. Então, isso tem que ser reconhecido quando entra da porta para dentro. Mas as coisas mudaram e ambos caminham junto. E a mulher nunca foi serva do homem, mas sempre esteve do lado.
E eu costumo falar assim, que se fosse para ela estar acima do homem, Deus tinha tirado o osso da cabeça. Se fosse para estar abaixo, tinha tirado do pé. Mas ele tirou da costela, que é para ela andar do lado do homem. Então, o casal tem essa missão de caminhar junto, porque senão um pode desgastar ou matar o outro. Continuando. Procedimento vergonhoso ou insensato do cônjuge. Colocar o outro em situação vergonhosa, os filhos em situação vergonhosa, é uma falta de exemplo, é uma falta de referência. Isso fica marcado para sempre. Qualquer ato vergonhoso do pai ou da mãe, os filhos levam para sempre. Né? Eles guardam aquela marca e levam para sempre. Mas atos de honra, de heroísmo, de altruísmo, não. Eles ficam gravados também, mas como bons. Mas os ruins gravam e às vezes até maculam. Né? O desamor masculino, porque o homem tem a grande mania, às vezes, de ser rústico, rude e agir com desamor. Toda vez que o homem age com desamor, o outro ponto vai agir com falta de respeito. E a gente chama isso de ciclo insano do relacionamento. Falta de amor, falta de respeito. Vai chegar uma hora que é tão grande, tudo isso, que eles acabam indo cada um para o seu lado. Então, o homem que age com desamor, ele tem que parar e dar uma tranquilizada. Geralmente é ouvir bastante a mulher, porque, diga-se de passagem, elas gostam de falar bastante, e o homem não gosta de ouvir. A mulher conta. Né? Então, existem essas equivalências que a gente precisa pôr dentro de uma caixa, né? E ali a gente discutir o que é correto, o que é. Mas o bom é ter sempre um equilíbrio. E o homem, às vezes, não enxerga muito isso e acaba agindo com o desamor. Né? Também não adianta brigar e mandar flor no outro dia. Isso não apaga o teu erro. Jamais. Né? Não adianta agir com desamor com os filhos, porque às vezes a mãe se magoa demais porque o pai agiu com desamor com os filhos quando ele não mereceu, quando ele não fez nada errado ali e o pai se exaltou um pouco mais. Tudo isso dentro do âmbito da família. Né? Então, vamos continuar aqui. Vamos falar sobre o amor na família. Plantar a semente do amor em casa. E ali eu vou ver florescer bondade, né? E à medida que a família cresce, um vai entender mais a importância de amar o outro. O marido de amar a mulher, sempre vai crescer esse amor. Os filhos de amar o pai e a mãe pela dedicação que há entre o lar. Né? E a Bíblia é muito clara, olha, ame ao próximo como a ti mesmo. Então, se eu vou agir rude, se eu vou agir de forma grotesca, é porque eu estou querendo aquilo para mim, não é aquilo que eu quero. Então, quando eu planto amor, eu recebo amor. E o lar é um jardim que ele deve ser regado de amor todos os dias. Todos os dias. Continuando. Vamos supor que uma pessoa muito rude em casa, ela vai no supermercado e a caixa do supermercado trata ela muito mal. Para essa caixa do supermercado e fala, eu sei que o dia foi difícil para você, eu sei que deve estar barra para você aí, o dia não foi fácil, mas eu posso te ajudar com alguma coisa, com alguma palavra. Esse foi o Everton no supermercado. E quando eu chego em casa, o meu filho pega e joga a mala dele no sofá. E aí eu pego, sabem como vão se aproximar de você. Mas procure tratar os do lar infinitamente melhor do que às vezes você trata alguém que você não conhece. O perdão, e olha, praticar o perdão dentro de casa é tão desafiador, porque se você brigar durante o dia, você vai ter que dormir e acordar com essa pessoa no outro dia. Então, o perdão dentro de casa é um exercício diário. Por quê? Porque você vai encontrar as pessoas todos os dias. Você vai acordar e olhar para a cara dela todos os dias. Então, o exercício do perdão dentro do lar, ele é diário. E o perdão não é se esquecer do que foi, é não ficar jogando na cara novamente. Né? Também não se põe uma pedra em cima, porque quando põe uma pedra em cima, ali ainda está o negócio. Né? Então, você tem que estar muito claro para você o seguinte, de que o exercício do perdão dentro do lar, ele deve acontecer. Né? E 3 frases que você deve exercitar dentro da sua casa. Olha, do seu lar, ok? Seja humilde. Ser humilde de reconhecer que realmente errou. Ser humilde de que reconhecer que foi bruto, que foi grosseiro, né? De que agiu com grosseria, tanto o homem quanto a mulher, quanto os filhos. Né? Você que está assistindo é filho, né? Lógico, senão não tinha nascido, não estaria aqui. Né? Você que está aqui, marido ou mulher, tem que tratar o próximo com humildade, sabendo a hora que errou, né? E não ficar trocando,
né, acusações, como nós já falamos lá na frente, que é a troca de responsabilidade dentro de uma discussão. Não seja gasolina. Quando está pegando fogo, vem aquele joga gasolina. É isso mesmo, briga mesmo, vai lá, arrebenta. Não, seja pacificador. O que é uma educação responsiva? É quando o pai e a mãe falam e a criança atende imediatamente ao que o pai e a mãe estão falando. Então, o pai meteu, né? E então a criança também não vai cumprir a ordem do pai, porque se promete fazer algo e não se faz. E na cabeça da criança, ela vai falar assim, olha, meu pai sempre promete, mas ele não cumpre. Então eu vou continuar fazendo. Então, a educação do filho, ela tem que ser sempre responsiva. E a educação do filho depende muito do comportamento dos pais. E no mundo de hoje, as pessoas falam, as crianças já nascem sabendo tudo hoje. Nossa, as crianças já nascem muito evoluídas. Não. A única coisa que acontece hoje em dia é que ela nasce de olho aberto. Mas é criança como uma humildade, e você vai ter um filho fantástico. Ah, mas é o gênio dele. Gente, gênio é de história em quadrinho, fica dentro da... De repente, uma correção rígida. Às vezes nós queremos compensar aquilo que não tivemos na infância. Então, nós enchemos o filho de mimos, de presentes, etc., porque nós não tivemos. É também um erro, e eu acabo criando uma pessoa mimada. O que é mimado? É cheio de mimos, cheio de presentes, cheio de coisas que deram para ele. Isso é uma pessoa mimada, e ele sempre vai bater o pé querendo aquilo. E eu crio uma criança egoísta, uma criança que quer só aquilo tudo para ele. Então, essa compensação existe demais nos dias de hoje, porque algumas famílias foram desestruturadas lá atrás, e hoje, como adultos, nós queremos dar tudo aquilo que nós não tivemos, nós queremos dar para os nossos filhos. Então, a educação dos filhos deve ser responsiva. Do trabalho, tudo isso tem na Bíblia, né? E eu não quero me estender aqui, mas há um dado muito importante que eu estudei hoje, 60% das mulheres trabalham fora. São chefes, são mães de família, fazem cursos e acaba tendo pouco tempo e energia para cuidar dos filhos. E, às vezes, acaba se desequilibrando emocionalmente. Não é culpa da mulher, porque ela teve que sair para o mercado de trabalho e deve sair, deve se desenvolver, deve estudar, fazer pós, MBA e trabalhar bastante, porque trabalhar é o que a Bíblia nos fala para fazer também. Mas há essa dificuldade em que o pai deve apoiar também muito neste momento de educação dos filhos, sabendo equilibrar as coisas e dividir a hora de estar. Então, se puder estar na hora da lição de casa, esteja. Se puder estar na aula, nas reuniões de escola, em todas, esteja. Se puder falar durante o dia com o filho pelo celular, fale. Se puder falar olhando no vídeo, faça isso. Use a modernidade a seu favor para compensar essa ausência que está ocorrendo em vários lares, ou terceirizamos a educação do filho, deixando ele com alguém. Também tem que analisar este ponto, neste mundo tão moderno que nós temos aqui, ok? Então, ponha limites, né? Limite de até quando vai me permite. Faça o filho participar dos ambientes financeiros da casa, saber quanto custa, o que se faz, o que vai, né? Coloque o teu filho com contato com a palavra de Deus, né? E a palavra diz assim, ensina o teu filho no caminho que deve andar. E quando ele se crescer, ele não se desviará dele. Mas lembre-se que quem está andando no caminho na frente do filho é você. Então, ensinar o menino no caminho que deve andar é você ir na frente andando e ele te acompanhando. E aí ele vai seguir o teu caminho. Não basta ensinar e ele já vai pôr em prática. Não, ele vai seguir passo a passo o que você fez. Então, se você sabe o caminho, se você é o pai que está ensinando o caminho, você tem que ensinar o caminho correto. E hoje o caminho mais correto é o caminho da integridade, na honestidade e, principalmente, do amor de Deus no coração do seu filho. Crie uma criança que se preocupe com o próximo. Crie uma criança que respeite o próximo. Crie um menino que respeite as mulheres. Crie uma mulher que respeite os meninos e respeite o seu próprio ambiente. É isso que a educação dos filhos nos pede hoje em dia. Ok? Se não forem os pais, quem poderá suprir as inúmeras necessidades dos filhos? Apenas os pais podem suprir. Poucos que não têm pai ou mãe sobrevivem e têm uma vida tranquila e uma vida de sucesso. Poucos. Raras as exceções. Então, quanto mais o pai e a mãe puder ser referência para o filho, mais terá sucesso lá na frente. Se nós queremos uma sociedade boa, robusta,
uma sociedade sem essa briga toda que está aí fora, política. Nós temos que começar pelos nossos filhos. Se nós temos que começar pelos nossos filhos, nós temos que começar pelos nossos pensamentos, pelo nosso lar, e assim, no futuro, nós teremos uma sociedade fantástica, um país fantástico, com muito equilíbrio. Trabalhe nos seus filhos, no seu filho, as áreas da vida. Trabalhe a área financeira, a área profissional, a área social, né? A área cultural. Mostre para ele o que é bom e, principalmente, a área espiritual, para que ele tenha um contato com Deus muito grande. Mostre para o seu filho o que é uma vida equilibrada. E, por fim, se você tem alguma pendência com o seu de reconciliação, e a sua família será uma família abençoada e uma família de sucesso. Então, onde quer que você esteja, curve a sua cabeça e vamos fazer uma oração para terminar esse momento tão importante que nós falamos aqui sobre família. Ok? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço. O Senhor esteve aqui conosco e nós falamos aqui sobre a parte mais importante da sociedade, que é a família. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, cada pessoa que esteve aqui conosco, as pessoas que assistiram pelo Instagram, pelo YouTube, as famílias que vão ouvir isso no futuro. Que o Senhor possa tocar o coração delas e se estabelecer na casa delas. Que a casa dessas pessoas seja um lugar de amor e respeito e um recanto de paz e de tranquilidade. Nos abençoa, esteja conosco, guarde-nos e nos dê uma noite de paz e de bênção, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe vocês sobre vida profissional e depois à noite nós temos o culto para as crianças com o teatro de bonecos falando sobre a Páscoa. Conto com a presença de vocês, conto com o apoio de vocês e um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus.